Olá, pessoal. Então, vamos lá. Eu expliquei que Gênesis capítulo 1 e 2 é, na verdade, uma introdução, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Isso é uma introdução. Não é que ele estivesse criando agora. Eu quero dar uma outra informação. Quando ele se refere a céus, parte invisível, ele fala Hashamayim. Hashamayim, tradução literal, é as águas. E Haaretz, terra, tradução literal de Haaretz, é a terra. Então, quem for ler assim, desavisadamente, vai achar que é a criação dos céus, que seria Hashamayim, ou seja, a criação das águas, e criação da terra. Mas acontece que, no hebraico, não existe linguagem figurada. Isso é muito importante você saber. O que é a linguagem figurada? É a linguagem que expressa coisas que não existem. Por exemplo, uma palavra que expresse saudade, uma palavra que expresse fé. Não tem essa palavra no hebraico. Exemplo disso, a palavra que a gente usa como fé, quando eu digo a gente, é porque eu sou estudante. Não é porque eu sou hebreu, nem falo hebraico, nem sou professor de hebraico, nada disso. Mas a palavra relativa à fé é emuná. Emuná. Só que emuná, se você pegar a tradução literal, não é fé. Então, eles pegam uma coisa que é física, uma coisa palpável, e aí transferem essa coisa palpável para uma ideia invisível. Então, no caso de emuná, o que é emuná? Emuná é um pedaço de madeira que sobrou de um naufrágio. Por exemplo, você está num navio de madeira daquela época, o navio se quebra com a onda, afunda e sobra um pedaço de madeira. Você está no mar, naquela confusão toda, e aí você segura aquele pedaço de madeira e não larga mais. Se você largar aquele pedaço de madeira na tempestade, você vai morrer afogado. Então você segura com toda a força que você tem a emuná, que é o pedaço de madeira. E isso foi levado para a ideia de fé, que é uma coisa que você segura com toda a sua força. Se você perder isso, você vai morrer espiritualmente, entende? Então eles falam coisas físicas, reais, que existem, mas para também dar um outro sentido transcendental àquela coisa física. Então, emuná, que traduzido é um pedaço de madeira que sobrou num naufrágio, na verdade, traduzido seria fé. Assim como Hashamayim, as águas, muitas vezes as águas de cima, o texto diz, é, na verdade, o reino dos céus, o reino invisível. E Haaretz, né, a parte de baixo, o reino visível. Tá, ok? Agora nós vamos prosseguir com a criação, literalmente. Vamos prosseguir com a criação, literalmente. Um momento, não vou cortar o vídeo, não. Então, continuando. Vamos à leitura do texto a partir daí. E disse Deus, haja luz e houve luz. Eu já expliquei que essa luz não é uma luz de um ponto de luz que provoca luz. Uma lâmpada que faz claridade. O sol que faz o dia. Não é. Essa luz, é muito importante saber que essa luz ela é luz por si só. É uma luz que vem da voz. A voz diz, haja luz e houve luz. Tá certo? A palavra, com o sentido, a palavra que soou naquele universo não formado, foi haja luz e houve luz. A luz apareceu por causa da palavra, não por causa de um ponto luminoso, ok? E viu Deus que a luz era boa. Eu vou, na leitura de Gênesis capítulo 1, falar sobre a criação. Então, eu vou direto aos pontos de criação, não vou ler detalhes, mas nos pontos de criação eu vou dar detalhes. E então, Deus viu que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Porque havia trevas, ele disse luz, naquela região, e ele fez separação entre luz e trevas que estavam no abismo. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi amanhã, tarde, e foi a tarde e manhã, não manhã e tarde, hein? Não manhã e tarde.
Foi tarde de manhã, dia primeiro. Então, o que eu quero que você entenda? É que no primeiro dia não tinha sol, não tinha estrelas, tá certo? Quanto tempo durou esse dia? Se um dia seria o momento que o sol passa aqui em cima da minha cabeça, vai e depois passa de novo, se esse é um dia, ele passa de novo aqui na minha cabeça, naquela época, nesse dia aí, nesse primeiro dia, não havia sol, ok? Não havia sol. Então, esse é um dia que Deus fez essas coisas. E, então, o que havia realmente de físico ali? Água. Só havia água. E aí Deus diz o seguinte no versículo 6: haja um firmamento no meio das águas. Ele usa a palavra raquia. É uma coisa dura, um firmamento no meio das águas, algo firme no meio das águas. E ele fala assim que esse firmamento vai fazer separação entre águas e águas. Vai abrir no meio das águas uma separação entre águas e águas, como se fosse uma bolha de ar dentro da água. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E chamou ao firmamento céu. Agora nós estamos falando do sky, agora nós estamos falando desse céu azul mesmo, tá certo? E foi tarde de manhã, o dia segundo. Lembrando de novo que mais um dia se passa, né? O dia segundo, e nesse dia segundo não tem sol, nem estrela, nem lâmpada, nem vela. Quanto tempo durou esse dia? Quem quiser saber, pergunta para Deus. Eu não sei. Mas, então, passou o segundo dia. E aí, prosseguindo a criação, Deus diz assim: ajunte-se num só lugar as águas que estão embaixo do céu. As águas que estão embaixo do céu. E apareça, nas águas que de baixo, apareça o elemento seco. Apareça o elemento seco. E assim foi. E Deus chamou ao elemento seco terra, eretz, terra. E ao ajuntamento das águas, ele chamou de mares. E viu que era bom. E aí ele dá uma ordem para o elemento seco que estava vazio, né, sem vida. Ele diz assim: produza relva, ervas que têm semente, árvores frutíferas, segundo as suas espécies. Então a terra produziu a relva, as ervas que davam semente, segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto e que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Nós estamos no terceiro dia, tá certo? Estamos no terceiro dia e ainda não tem sol, não tem estrela, não tem lua, não tem vela, não tem lâmpada, mas já tem a luz do dia. Que luz é essa? Vai guardando aí no coração. Então, esse é o dia terceiro. Agora começa, aliás, continua a criação. E Deus pôs no firmamento. Então, o que é o firmamento? O firmamento é a parte dura que separou as águas de cima das águas de baixo. Aí ele diz: apareça aqui no firmamento. E Deus pôs no firmamento. Haja luminares no firmamento do céu. Haja luminares no firmamento do céu. Para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para as estações, e para dias e anos. Sirvam os luminares do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez dois grandes luminares. Então, veja bem, Deus fez vários luminares pequenos, né, para marcar os dias, os anos, e ele faz, então, dois grandes luminares. Um luminar maior para governar o dia, um luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus os pôs quem? Os dois luminares, no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi tarde de manhã, o dia quarto. O dia quarto. Então, veja bem, no dia quarto já há sol, já há lua, já há estrelas. Desses dois luminares, nós entendemos que se a gente quiser ficar só na primeira camada do texto, que é o que o texto é, o texto mesmo, é Sol, Lua e estrelas. Tá certo? Sol, Lua e estrelas.
Se você quiser aprofundar na parte espiritual, você vai ver que este sol governa o dia e a lua governa as trevas. Então você já vai ver que no futuro alguém vai ser chamado de sol da justiça, porque é filho do pai das luzes. E alguém vai ser chamado de que a lua vai pisar sobre ele. Aliás, a Jerusalém vai pisar sobre a lua. Então, a lua tem um significado, o sol tem um significado. Mas, por enquanto, aqui são astros mesmo colocados no. São luminares, melhor dizendo, colocados no firmamento, na parte de cima, para iluminar tudo. Prosseguindo a criação, agora os dias, já que tem sol, podemos dizer tranquilamente que os dias são de 24 horas. Criou, pois, Deus os monstros marinhos, e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda a ave que voa segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então Deus os abençoou. Abençoou quem? Os monstros marinhos, os seres viventes que se arrastavam, e aos quais as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda a ave que voa. Deus abençoou tudo isso porque ele viu que era bom. E foi tarde de manhã, o dia quinto. Vamos agora ao dia sexto. Não, ainda no dia quinto. E disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo suas espécies. E assim foi. Bom, eu quero dizer para vocês que eu estou lendo uma Bíblia em português, digital. Esse texto é muito moderno. A palavra réptil não existia. A palavra réptil não existia quando Moisés escreveu isso. Então, ele criou os monstros marinhos, os seres marinhos, depois ele vai na terra e cria os animais domésticos, os répteis e os animais selvagens, segundo sua espécie. A palavra réptil aqui foi colocada depois, porque todo animal que não era o pássaro ou que não era mamífero, né, os animais eram jogados na categoria de répteis. Assim como baleias e peixes eram jogados na categoria de peixes. Tá certo? Então, quando Deus fala em serpente, pode ser um réptil, porque lá naquela época não havia divisão entre isso é serpente, isso é cobra, porque uma é peçonhenta, outra não é, isso é lagarto, isso aqui não havia isso. Eram todos que se arrastavam eram chamados de serpentes aí. Mas nem sempre eles só se arrastavam, podia ter braço ou não. Assim como a palavra dinossauro é muito moderna, né? Não vai estar na Bíblia a palavra dinossauro. Agora vem no versículo 27 de Gênesis capítulo 1, diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, vou até aqui. Então criou Deus o homem. Eu queria que você prestasse atenção nisso, que é singular. O homem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora é plural. Os criou. Então, veja bem. Se o homem foi criado à imagem de Deus, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: Deus tem corpo? Deus tem cabeça? Deus tem braço, perna, peito? Se o homem aqui, essa criação do homem, é a imagem de Deus, nós não estamos falando aqui da criação do homem com braço, perna, do corpo do homem. Tá? Isso aqui, de novo, é um prólogo, uma introdução para a criação do ser humano. Então, criou, pois, Deus o ser humano. Isso aqui é uma introdução. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai criar a parte espiritual do homem, a imagem dele. E a parte espiritual do homem é macho e fêmea num ser só. Assim que foi feito. Tá bom? Então, o que a gente chama de Adão, que traduzido Adão, seria homem ou vermelho.
É homem e mulher, é a humanidade. Quando fala criou Deus o homem, criou Deus o ser humano, a sua imagem. Então, o homem e a mulher juntos é que são a semelhança de Deus. Espiritualmente, mentalmente, os dois juntos é que são a semelhança de Deus. Espero que você tenha entendido isso. E essa criação aqui é a criação da parte invisível do ser humano, não é da parte visível. Isso vai acontecer depois. Então, ele abençoa esse ser humano e manda ele dominar sobre todas as coisas da terra, do mar, e frutificai-vos e multiplicai-vos, encher a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse mais, aí começa a parte em que nós vamos tratar do pecado original. Eu não vou falar nisso agora, tá certo? Então, tudo que eu quero que você entenda até aqui é a criação do homem. O ser humano, a parte espiritual do ser humano era homem e mulher junto, macho e fêmea, os criou dentro de um só, porque é singular, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança, e depois ele diz homem e mulher os criou juntos, e esses dois juntos vão habitar um corpo só. Nós vamos ver isso lá na criação física do corpo do ser humano. Tá bom? Tá certo? Então, por enquanto é só. Deus abençoe. Eu espero que você grave aqui algumas coisas. Por exemplo, que luz é essa que não tem sol? O sol que representa o quê? Quem é o sol da justiça? Tá bom? Guarda isso por enquanto. Depois nós vamos continuar. O importante é você saber aqui a criação. Um abraço.